Amados irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 25, para a nossa reflexão bíblica, para a palavra nessa noite. Mateus 25, do verso 1 em diante até o verso 13. Quero convidar o amado irmão a acessar aí pelo seu celular, a abrir a sua Bíblia, a ficar bem à vontade, mas com a Bíblia aberta, de alguma maneira ela aberta, para que a gente possa ler esse texto e refletir no que Deus tem falado ao meu coração, para o seu coração, buscando que seja de Deus para a sua vida. O que eu vou dizer a você hoje à noite é muito importante, pois trata-se de um assunto que envolve vigilância. Ficarmos atentos, ficarmos com os olhos bem atentos ao que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso de número 13. A palavra do Senhor nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram-se com um noivo. 5 dentre elas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens insensatas, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, Pai bendito, nós somos dependentes do Teu Santo Espírito para entender o que o Senhor tem revelado na Tua maravilhosa palavra para os nossos corações e para as nossas mentes, Pai. Por isso, ó Deus, que nesse momento possamos crescer em espírito e em verdade. Crescer, Senhor Deus, diante desse texto, compreendendo o chamado à vigilância que o Senhor tem para nós, compreendendo, ó Deus bendito, o quanto o Senhor está despertando a igreja para um tempo muito precioso que é a volta de Cristo Jesus. Abençoe-nos, Pai, ricamente, e prepara os nossos corações, desperta-nos a fazer Tua vontade, a viver do Teu jeito, Pai. É a oração que fazemos, louvando ao Senhor em todo o tempo, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pergunta simples, que eu penso que você tem que anotar ela na capa da sua Bíblia. Se Jesus voltasse amanhã, você estaria pronto? Se Jesus voltasse amanhã, se você ouvisse o grito hoje, esse grito aqui que foi dado à meia-noite: eis o noivo, sair ao seu encontro, você já está pronto para ter um encontro com o Senhor? Nós temos a tendência de viver a vida como se não houvesse amanhã. E nunca fomos tão incitados e provocados a viver de maneira que o agora é mais importante do que tudo. Nunca na história da humanidade fomos tão incentivados ao hoje. O problema é que você sabe, e eu sei, que haverá um amanhã. Haverá um amanhã para prestar contas. Haverá um amanhã onde nós temos que apresentar as nossas responsabilidades ao Senhor. E a pergunta que eu te faço é: você está pronto para ter um encontro face a face com Jesus? Esse texto é onde começa o sermão profético de Jesus para a igreja. Porque praticamente todo o capítulo 24, ele é voltado para Israel. E aqui no capítulo 25 e uma parte do capítulo de número 24, praticamente do 22 em diante ao 25, ao capítulo 25, nós temos uma parte fundamental para a igreja.
E quando se fala aqui das 10 virgens, está falando da igreja, está falando do povo de Deus, está falando das pessoas que conheceram o Senhor, que tiveram com o Senhor uma experiência e que sabe que a qualquer momento Ele vai voltar. O capítulo começa dizendo: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Então a igreja hoje, ela é a representação do reino dos céus aqui na terra. Como é que eu sei o que é o céu? Igreja. Igreja é ambiente de paz, igreja é ambiente de amor, igreja é ambiente de felicidade, igreja é ambiente de honestidade, de pureza, de santidade. É isso que a Bíblia nos mostra, somos o corpo de Cristo. Então nós somos a representatividade do reino dos céus aqui na terra. E aí o texto diz que ele é semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, pegando para si a sua luz, pegando para si aquilo que vai direcionar a sua vida, todos estavam na expectativa, todas as 10 estavam na expectativa que iriam encontrar com o noivo. Mas no versículo 2, é mostrado que há uma diferença aqui nas 10 virgens. Há as que são prudentes, as que são sábias, e há aquelas que são insensatas, não são sábias. E essa divisão é apresentada em outro texto como trigo e joio. Você lembra dessa fala? Essa fala é real. Existe no meio do trigo joio. O joio nunca será trigo. Já parou para pensar nisso? Nunca o joio será trigo. E aqui é mostrado no decorrer do texto que as sábias, elas nunca serão nécias, nunca serão insensatas. E que as insensatas também nunca serão sábias. Não tem como misturar e ser uma coisa só. Ou você toma uma posição onde você vai ser prudente na sua vida, ou você já está demonstrando que você é insensato, é imprudente, e isso está desenvolvendo em você um perfil, mesmo estando na igreja, mesmo frequentando cultos, mesmo tendo Bíblia em casa, mesmo sabendo versículos de cor e salteado. É importante que vocês tenham plena consciência do posicionamento que vocês têm no reino. Eu posso falar que sou prudente? Ou eu posso dizer que sou um insensato? O texto está dizendo que as 10 virgens, quer dizer, pessoas que estavam na expectativa do casamento, pessoas que estavam com o olhar nas bodas, pessoas que sabiam que o noivo ia chegar, pessoas que tinham plena consciência do valor e do encontro com Cristo. Essas pessoas haviam partes sensatas, pessoas que saberiam que isso seria real, que isso seria verdade, que esse encontro não ia tardar, que a qualquer momento algo aconteceria. Isso se chama prudência, se chama vigilância. E ao mesmo tempo há aqueles que sabem da verdade, sabem que Cristo vai voltar, sabem que o noivo vai chegar, que a qualquer momento nós vamos ouvir a voz da trombeta tocando, ressoando, dizendo nas nuvens com poder e glória: o noivo está voltando. Mas ainda assim, continua com a vasilha vazia de azeite, continua afastado da vontade do Senhor, continua longe daquilo que é necessário fazer para que no momento certo tenha um encontro com Deus. Querido irmão, querida irmã, presta bem atenção no que eu quero te dizer. Eu quero te chamar a um despertamento espiritual. Estamos vivendo um tempo onde há uma necessidade urgente da igreja se despertar espiritualmente. Há muitos convocando a igreja para se despertar culturalmente. Não, porque a igreja tem que mudar a cultura da sociedade, que nós temos que reverter os processos desse politicamente correto ou incorreto e tal, essa vibe social e tudo. Ok, estamos inseridos no mundo, temos parte nisso. Mas o que eu quero chamar você é para um despertamento espiritual. Vamos para o texto. Versículo 3.
As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Vamos traduzir isso aqui para um português claro? O que é azeite? Na Bíblia, azeite é símbolo do Espírito Santo. Azeite é símbolo do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, irmãos? É Deus em nós. É o Espírito de Deus em nós. Encher-se do Espírito Santo é algo que faz diferença entre o ímpio, entre aquele que se diz religioso, entre aquele que se diz salvo, mas a vida não é uma vida frutífera, não é uma vida que agrada a Deus, não é uma vida que faz a vontade do Senhor, querido. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. As prudentes, sim, além de levarem as suas lâmpadas que estavam acesas, elas também levaram vasilhas com azeite extra. Quer dizer, elas não caminhavam numa vida normal só, elas tinham abundância do Espírito, elas buscavam mais, elas buscavam combustível para manter a luz acesa. O que é luz, pastor? O que é lâmpada? É o testemunho, querido. Por isso que hoje em dia, quando se fala em igreja, nós nos tornamos motivo de piada. Quando se fala em igreja hoje no Brasil, nós nos tornamos motivo de chacota das pessoas. As pessoas olham para nós, igreja do Senhor, e riem. Pastores se tornaram ladrões, membros se tornaram seres alienados que dão dinheiro para ladrões, e assim o mundo está criando uma cultura sobre a igreja do Senhor que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Porque o azeite está faltando, a luz está se apagando, nós não estamos mais iluminando nas trevas, nós não estamos mais fazendo diferença. A igreja do Senhor não está fazendo mais diferença como deveria fazer. Por isso eu chamo você a um despertamento, porque o noivo vai chegar, o noivo virá, e o noivo quer ter um encontro com uma noiva prudente, uma noiva sábia, uma noiva que está acordada, que está atenta. Você e eu, todos nós, igreja do Senhor, precisamos nos despertar para nos enchermos mais. Nunca houve um tempo como o de agora, na história da humanidade, irmãos, onde mais se precisou de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Eu fico imaginando os apóstolos hoje, como eles reagiriam a essa pandemia. Como é que eles reagiriam? Eu fico pensando em inúmeras maneiras. Porque na época que estourou uma perseguição em Jerusalém, que houve uma dispersão, muita gente saiu de Jerusalém e foi disperso por toda a Judéia. Mas os apóstolos ficaram quietinhos em Jerusalém. Eles não saíram de casa, ficaram em casa. Botaram lá a plaquinha no Facebook deles. Fique em casa. Eles ficaram em casa, eles não saíram. Já numa outra época, eles saíram e avançaram e pregaram o Evangelho ao ponto de morrer por isso, por testemunhar cheios de Deus diante das pessoas. Como é que nós precisamos reagir nesse tempo tão complexo? Temos que reagir e agir como os testemunhas fiéis, cheias do Espírito Santo de Deus, iluminando aonde pisarmos, com quem estivermos, em todo momento sendo luz nas nossas redes sociais, sendo luz nas nossas conversas, sendo luz nas nossas amizades, sendo luz com os nossos parentes, com os nossos amigos, com nossas famílias, sendo luz com todas as pessoas. O mundo precisa ver em nós, não nós mesmos, mas o Senhor. Isso é testemunhar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo de número 5 diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eu achei muito interessante essa parte do texto, sabe por quê? Porque até as prudentes, as que são tidas no texto como aquelas que são mais vigilantes, mais atentas, mais espertas,
até essas noivas dormiram. Até elas dormiram. Mas aí, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo está vindo. O noivo está chegando. Esse noivo já está a caminho. As que prepararam as lâmpadas, elas se levantaram. As imprudentes, as insensatas, foram em direção às prudentes e disseram: dá um pouco de azeite aí, porque a nossa está se apagando. As prudentes disseram: não, se eu der o azeite para vocês, como vocês são imprudentes, como vocês são insensatas, como vocês não são sábias, vocês vão desperdiçar e daqui a pouco vai faltar azeite para todo mundo. As lâmpadas todas vão se apagar. Então faz o seguinte, vai, procura quem vende e compra. Gente, essa conversa foi à meia-noite. Já parou para pensar nisso? Elas se despertaram meia-noite do sono e começaram a ter esse bate-papo. Olha como essas mulheres eram insensatas. Vê se isso é hora de sair para comprar azeite para colocar na lâmpada. Mas como elas não vigiaram, como elas não foram prudentes, como elas não pensaram antes e se precaveram da situação, elas saíram, diz o versículo 10, saindo elas para comprar, chegou o noivo. Se elas tivessem sido prudentes, se elas tivessem ficado atentas. O que eu quero dizer com isso aqui? E o que Deus me fez entender esse texto, querido irmão e querida irmã? Deus ainda está dizendo para nós, igreja, dá tempo de comprar o azeite. Dá tempo da gente ser prudente. Ainda está dando tempo da gente se preparar. Pastor, mas o final do texto diz que ninguém sabe a hora e nem o dia. Ninguém sabe a hora e nem o dia. Mas a igreja do Senhor, que conhece a palavra de Deus, sabe o tempo. Irmãos, todas as profecias que envolvem a volta de Cristo, tanto as do Velho Testamento, que ainda não se cumpriram, vão se cumprir para Israel, na volta de Jesus Cristo, quanto as profecias do Novo Testamento para Israel e para a igreja sobre a volta de Cristo, meus irmãos, tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Em 1948, quando Israel voltou para a sua terra e foi-lhe dado liberdade de ser de novo nação constituída dentro do seu território, foi dado um start para que a igreja do Senhor se preparasse para a última semana da profecia de Daniel. Nós precisamos ficar atentos, pois estamos às portas de começar a última semana de anos da profecia de Daniel. Essa profecia, ela tem uma duração de 7 anos. Se você fizer o cálculo, você verá que tudo encaixou até a vinda de Cristo. Quando houve ali uma ruptura, uma pausa, para que houvesse então o tempo dos gentios. E então com isso, a igreja se preparasse para quando o noivo voltar, a igreja sendo prudente, a igreja vai reinar com ele em glória, durante todo o tempo em que Cristo reinará sobre a terra. Amado irmão, ainda dá tempo de correr lá e comprar o azeite. Ainda dá tempo de você despertar em oração. Ainda dá tempo de você se encher do Espírito. Ainda dá tempo de você buscar o Senhor. Ainda dá tempo da sua família se converter. Ainda dá tempo de você querer mais de Deus. Ainda dá tempo de você ler a Bíblia. Ainda dá tempo de tanta coisa com Deus ainda. Mas amanhã pode ser muito tarde. E olha o que acontece com as pessoas imprudentes. Versículo 10. Elas saíram para comprar. Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quando eu li que fechou a porta, o texto que me veio à mente foi a arca. Noé falou
por 120 anos. Noé avisou: gente, vai vir um dilúvio aí, e se vocês não se prepararem, se vocês não forem prudentes como eu estou sendo prudente, e não colar comigo, vocês vão ter problema. 120 anos falando, e o povo fazia o quê? Ria. Esse pastor pregando aí sobre volta de Jesus. Jesus não volta não. E rindo, e rindo, e rindo, fazendo chacota, fazendo piada. Até que um dia, eles parados, começaram a perceber gotas caírem do céu. Isso nunca tinha acontecido na face da terra. Até então, o orvalho da manhã cobria de água tudo que era necessário. Agora eles começaram a ver chuva. E aí, quando a porta fechou, eu imagino o grito de muitas mulheres, de muitos homens e de crianças, pedindo a Noé para que a porta abrisse. Mas a porta não foi fechada de dentro para fora, ela foi fechada de fora para dentro. Quem fechou, jogou a chave fora. Vai ter um dia que isso vai acontecer. Se você defende o pré-milenismo, você defende que essa porta vai fechar quando começar 7 anos finais do tempo de Daniel. Se você é mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, você crê que essa porta vai fechar no meio das 7 semanas, dos 7 últimos anos, uns 3 anos e meio. Se você é amilenista ou pós, você defende que no momento final, quando Cristo apontar nas nuvens com poder e glória, essa porta fecha. O que eu quero te dizer é o seguinte: ela vai fechar. E se você não estiver prudente, se você não estiver preparado, se o azeite não estiver cheio, se você não ficar precavido, atuante no Senhor, buscar o Senhor e se encher do Espírito Santo de Deus, quando essa porta fechar, sua chance acaba. Mais tarde, versículo 11, chegaram as virgens, nécias, as virgens insensatas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, olha só, é a primeira conversa do noivo com as imprudentes. Se você não vigiar, você vai ouvir a voz do Senhor do lado de fora da porta, não do lado de dentro da casa. Vigia, mantenha o seu olhar atento ao Senhor. Estamos no tempo do fim. Deus está preparando a noiva para buscá-la. Deus está preparando a igreja. Não seja você alguém que está do lado de fora, rindo, achando engraçado a gente pensar nisso. É bíblico, é profético, tudo está se concretizando. Não seja você uma virgem imprudente a dizer: abre a porta. Não terá mais como. Versículo 12 diz: mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Lembra desse texto em outro lugar? Mateus capítulo 7. Senhor, mas no teu nome nós profetizamos. Senhor, mas no teu nome nós fizemos milagres. Senhor, no teu nome usamos dons. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Olha um outro texto que fala sobre isso aqui, que eu até marquei aqui na minha Bíblia, que está em Lucas, capítulo de número 13, versículo 25, quando fala sobre a porta estreita. Quando o dono da casa se estiver levantando e fechando a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde vocês são. Não sei da onde vocês são. Olha o versículo 26. Então vocês dirão:
comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vocês sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Irmãos, olha que texto forte. Isso é bíblico. Isso vai acontecer comigo e com você, se não vigiarmos. E aí, o último versículo que eu li diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai é um verbo que está no imperativo. Isso não é um pedido para a igreja, isso é uma ordem. Manter os olhares atentos e vigilantes, percebendo tudo o que está acontecendo ao redor, porque a qualquer hora dessa, nós vamos ouvir o grito: o noivo está chegando. O noivo está chegando. E aí eu quero fazer uma pergunta de novo para você. Se Jesus voltar amanhã, você está preparado? Se Jesus amanhã, se alguém amanhã der o grito: gente, o noivo chegou, ele está chegando, Jesus está voltando. Você está preparado? Não responde para mim, não. Não quero que você se preocupe agora com o pastor Alessandro, com a instituição batista da qual você faz parte. Eu não quero que você se preocupe agora mais, com nada ao seu redor. Eu quero que você olhe agora para dentro de você e responda no íntimo do seu coração: você está preparado para ter um encontro com Cristo? Ou a vasilha está vazia? Não tem azeite, não tem espírito aí? Ou você, por imprudência, está fazendo outras coisas enquanto o noivo está chegando? Está com a cabeça em outro lugar enquanto o noivo está vindo? Lembra que no início da mensagem eu falei que queria te chamar para um despertamento espiritual? Eu não quero que você pense em textos assim, ou leia textos assim, pensando em polêmica. Não, é simplesmente cumprir o que está aqui. Ser vigilante, ser prudente. No capítulo 24, Jesus fala sobre a figueira. Ele usa a parábola da figueira, ele fala de vigilância. No capítulo 25, ele fala de vigilância. E se você olhar no capítulo 25 ainda, quando ele fala da parábola dos talentos, ele fala da prestação de contas. Meus irmãos, esse tempo está próximo. Pastor Hélio constantemente aqui relata a sua experiência pessoal e diz: a nossa geração será a geração que verá o Senhor descer das nuvens com poder e glória. A minha pergunta é: você está preparado para isso? Nós, como primeira igreja batista em Governador Valadares, estamos preparados para isso como noiva do Senhor? Portanto, despertem-se. Desperte, ó noiva. Prepara, noiva, acorda. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Enche essa botija aí do Espírito. Encha-se do Senhor. Pare de ficar gastando tempo com coisas fúteis, desnecessárias, coisas supérfluas da vida. Remira o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo em Cristo, aproveitar o tempo em Cristo, colocar a sua leitura da Bíblia em ordem, não para cumprir uma tabela ou um cronograma, mas para ter intimidade com o Senhor, para na hora que Ele chamar o seu nome, Ele falar: eu te conheço, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança, vem cá, você é meu irmão, eu te conheço, eu tenho intimidade com você, eu tenho relacionamento com você. Imagina a dor de ouvir isso. Em verdade eu te digo, eu não te conheço. Eu não te conheço.
chegamos à casa de 300 mil pessoas mortas com Covid no Brasil. Será que dessas 300 mil pessoas mortas, quantas delas vão ter um encontro genuíno com Cristo para todos sempre? Vamos nos despertar, irmãos. Há muito a ser feito ainda na obra do Senhor, mas o tempo se aproxima. O tempo já se abrevia. E cabe a mim e a você sermos prudentes, sermos sábios, sermos vigilantes e atentos quanto a tudo. Comece a orar: Senhor, aonde eu estou pecando que está machucando o teu coração, Paizinho amado? Fala assim com Ele. Ele vai começar a te mostrar. Ele vai começar a te direcionar. Não seja orgulhoso. Não arruma desculpa. Para de arrumar desculpa para Deus. E tome uma atitude que vai agradar o coração de Deus. A atitude que agrada o coração de Deus é arrependimento. Portanto, vede como andais, não como nécios, mas como prudentes. É hora de deixar a insensatez de lado. É hora de sermos inteligentes. É hora de sermos sábios. É hora de sermos prudentes. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por sua vida agora. Pai querido, Pai amado, eu louvo o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom. E o Senhor ainda está nos despertando para um tempo que virá. O Senhor está preparando, ó Deus, a Filadélfia do Senhor, aquela igreja que será elogiada, será louvada pelo teu santo nome, Pai amado, porque foi fiel, foi prudente. Ó Deus, o Senhor não encontrou defeito, o Senhor não encontrou problemas nessa igreja, o Senhor encontrou, foi bênção, porque encontrou pessoas com a vasilha cheia, encontrou pessoas ali querendo mais de Ti, querendo mais do Senhor, Pai amado. Desperta esse irmão que está ao alcance da minha voz, desperta essa irmã que está ao alcance da minha voz. Há muitos irmãos que com a pandemia se afastaram do convívio social dos irmãos e se esfriaram espiritualmente. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai. Não derrame o teu juízo sobre eles. Tenha misericórdia, Pai amado. Que eles consigam ainda a tempo, ó Deus, encher as vasilhas, se prepararem para o tempo que virá, ó Pai amado. E, ó Deus, em nome de Jesus, capacite-nos a termos um olhar espiritual, a enxergar tudo espiritualmente, para que possamos, no nome de Cristo Jesus, sermos fiéis ao Senhor em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em todo o tempo, Pai, de maneira tal que nós possamos testemunhar do Teu Evangelho a todas as pessoas. Capacita-nos, Pai, encha-nos com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, desperta-nos a fazer a Tua vontade, Paizinho amado. É a oração que faço, rendendo graças ao Teu nome, te louvando na certeza, ó Pai, que em breve, muito em breve, Pai, nós veremos o Teu Filho face a face. E teremos um encontro contigo tremendo, Pai. Um encontro pessoal, real. E em breve o Senhor vai transformar esse corpo da morte em corpo eterno, de vida. E seremos como o Teu Filho é. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, capacita-nos. Capacita-nos a viver Tua vontade. É a oração que fazemos, louvando a Ti em todo o tempo, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus. Nós temos alguns avisos importantes, queridos, mas deixa eu falar com você ainda na temática do sermão. Se Deus falou ao seu coração hoje à noite, você se despertou a viver para Deus mesmo, procure nossas redes sociais, coloque o seu nome lá, teremos o maior prazer de entrar em contato com você, ou entre em contato com os nossos telefones, está aí um WhatsApp, pode mandar um WhatsApp dizendo: eu quero encher a minha vasilha de azeite, eu quero o Senhor Jesus, eu quero me preparar para encontrar com o Senhor Jesus, e nós teremos o prazer de te ligar, conversar com o irmão. Existe um curso que nós fazemos aqui online por enquanto, mas ele é presencial, que te dá a ideia daquilo que nós acreditamos, de como caminhamos no Senhor. Queremos que você faça parte disso para começar uma caminhada. Mas pastor, eu já sou crente, eu sou membro aí da igreja, e essa mensagem me despertou. Entre em contato comigo, com o pastor Hélio, com a irmã Nadine, fala isso. Queremos que você se desperte de verdade para crescer no Senhor,
para deixar a imprudência de lado e começar a ser sábio nos caminhos do Senhor. É o desejo do nosso coração, pois virá um tempo, irmãos, que dependendo do que acontecer, talvez nem esse contato pela internet nós teremos mais. Aí vai ser você e o Senhor. Então se prepare, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, e sabendo que no Senhor, tudo que fazemos não é vão, de forma alguma, tudo que fazemos nele, nos capacita a viver para ele, de tal maneira que a gente cresce cada vez mais para a honra e para a glória do Senhor.